Espera aí. Só. Deixa-me só ver se já está. Mesmo. Já. Acho que já. Ok. Já acho que já está tudo ok. São mesmo 9 horas. Já estão as pessoas a entrar também, já estou a ver. Boa noite. Vão dizendo aí de onde estão a ouvir, de onde estão a escutar. Gosto muito de sentir a vossa energia. Estamos aqui mais um domingo à noite para mais uma conversa maravilhosa. Trago uma pessoa fantástica, querida amiga Daniela Ricardo, que vem falar sobre alimentação consciente, uma das suas grandes paixões de vida. Por isso, sejam muito bem-vindos novamente, sintam-se acolhidos neste grupo e que vamos falar. Espero que já tenham jantado, porque senão depois vão ficar com um apetite enorme. Porque estas conversas e então sobre alimentação vão aguçar realmente o apetite. E hoje venho agradecer especialmente à Daniela por ter aceito o convite para estar aqui no grupo, para contribuir com a sua energia, com a sua sabedoria. E ela vem de uma área de enfermagem, transformou-se em consultora de alimentação consciente e natural, e é sobre isso que venho aqui falar no grupo e dar também algumas dicas, algumas indicações do quão importante é a nossa alimentação para o nosso corpo, o que é sentir o nosso corpo e, primeiro de tudo, como é mudar radicalmente também a nossa vida e a percepção que temos da existência de habitar neste corpo. Por isso, gratidão imensa, querida Daniela, sente-te bem-vinda e acolhida por todos que te abraçam aqui neste grupo, também com uma energia fantástica. Bem-vinda. Obrigada. Antes de mais, eu tenho que te agradecer, Ana. Tu já fizeste o convite há muito tempo, mas eu na altura não estava disponível, apetecia-me estar num casulo, era o que o meu corpo me estava a pedir. E agora, como eu saí, lembrei-me, espera lá, que eu estou em falta com a Ana. E por isso é que te liguei e disse, olha, quando quiseres, agora a porta está aberta. Já não estou dentro do casulo, já voltei para a rua, então está essa disponibilidade. Estavas a falar há pouquinho do meu percurso profissional, não é? E a mudança não foi assim tão abrupta quanto parece, ok? É giro, porque isto cada um tem o seu timing, ok? Eu não digo a ninguém sai de um sítio e mete-se no outro, não, porque nós também temos que ter a nossa rede de segurança, digamos assim, não é? Temos que fazer as coisas com os pés no chão e com a cabeça no sítio, apesar de coração às vezes nos querer levar para um lado, mas nós temos que viver, não é? Então há sempre que ponderar, pôr as coisas na balança e perceber, ok, como é que eu vou fazer isto? Elaborar um plano, digamos assim, para executar. Apesar de que eu não elaborei plano nenhum, eu deixei-me seguir um bocadinho pela intuição e por aquilo que a vida me ia trazendo, digamos assim. Por exemplo, eu tirei o curso de enfermagem, sim, fui enfermeira durante 20 anos no IPO do Porto e, na realidade, eu nunca planeei ser enfermeira. Não é? Eu fui para a enfermagem, decidi ser enfermeira na altura em que fui pôr as cruzinhas da universidade, porque eu não fazia a mínima ideia, eu quero ser enfermeira, ok? Aliás, uma das coisas que eu gostava de ter feito, que eu imaginava-me a fazer quando estava no secundário, era biologia marinha. Eu imaginava-me andar debaixo do mar. Mas eu tenho um handicap muito grande, que eu fico em pânico no meio da água. Esquece. Sítios sem pé,
Não é para mim, propriamente dito. Eu sei nadar, ok? É uma coisa inconsciente, é algo que veio comigo e que eu tenho que aprender a lidar com isso. E sim, já consigo brincar dentro da água consigo nadar, mas se eu percebo que estou sem pé, tenho que ir, bora lá, vamos para a margem porque é lá que é mais seguro. Então é engraçado, biologia marinha nunca ia ser uma boa saída para mim, até porque só grandes biólogos marinhos é que iam ter assim uma carreira de sucesso, e então nunca foi. E o que é que me levou a escolher a enfermagem? Eu não sei, sou sincera, não sei o que é que me levou a escolher a enfermagem. Foi a minha primeira opção. Eu escolhi e depois disse assim, bom, o máximo que pode acontecer é eu não gostar e no próximo ano mudo, não é? Vamos fazer. A realidade é que eu adorei o curso de enfermagem, aprendi mesmo muito, cresci muito enquanto pessoa, é imenso. Olha, eu costumo dizer uma frase que é no contacto com os outros que nós aprendemos mais sobre nós mesmos, ok? E a enfermagem é uma escola muito, muito, muito grande, mesmo muito grande, porque tu contactas com muitas pessoas, vives muitas realidades, vês coisas boas, vês coisas menos boas e tu tens ali uma aprendizagem enorme. Essa foi a minha grande escola. Comecei a perder a vergonha no cabeleireiro da minha mãe, com as clientes dela, não é? Grande parte delas eram peixeiras e pronto, não é que elas não tivessem motos, que elas sempre tiveram, mas metiam-se comigo, eu era muito envergonhada e na altura elas achavam piada, ficava assim um tomatão. E depois foi a enfermagem realmente foi uma escola grande. Como é que eu mudei de vida? O que aconteceu foi que ao longo do meu percurso profissional enquanto enfermeira, eu senti a necessidade de estudar outras matérias, de estudar outras coisas, inicialmente com a intenção de ajudar os meus clientes, ou seja, de ajudar as pessoas para as quais eu trabalhava no hospital. Então, lembro-me que tirei o curso de Shiatsu, foi a primeira formação que eu fiz na área das medicinas alternativas, como normalmente são conhecidas, e esse campo, apesar de eu ter tirado, porque não precisava de uma prescrição médica, não era um método invasivo, era algo que eu podia fazer usando as minhas mãos, não é? E o meu tempo. A verdade é que eu no hospital poucas vezes usei, porque como enfermeira, o nosso horário é limitado, então não dá para estarmos a perder, que não seria perder, seria sempre ganhar, mas a despender demasiado tempo com um cliente e depois deixar outro sem esse tempo disponível, não é? Então tu tens que te dividir. E a verdade é que eu usei muito poucas vezes o shiatsu no hospital, até porque os meus clientes tinham particularidades muito específicas, como terem um nível de plaquetas baixo, então uma pressãozinha a mais já ficavam com nódoas negras, e então nunca usei muito. Mas a verdade foi que isso abriu outros campos, outros horizontes, outras janelas, e foi aí que eu comecei a praticar yoga, ok? Foi depois do shiatsu, e foi aí que eu comecei a fazer as neiras com a comida. É que tu podes... Eu deixei de comer bicho morto, como dizia o meu professor de yoga, que ele dizia, poxa, se queres fazer estas posições, tens que deixar de comer bicho morto, que era para ter menos toxinas nos músculos, ter mais elasticidade, e eu deixei de comer bicho morto, ok, é só deixar de comer bicho morto, tudo bem. Só que a alimentação, tu podes ser vegetariano a comer porcaria, mesmo, a não ter uma alimentação nada equilibrada. E foi isso que me aconteceu, ok? Eu não bebia muitos refrigerantes, nem coisa, mas tu não tinha um prato equilibrado. Digamos que não havia, praticamente não existiam proteínas no meu prato, porque eu não sabia como é que havia de substituir o bicho morto por outras coisas. Achava que nem havia essa condicionante, não é? Sim. E foi quando comecei a sentir no meu corpo as alterações, ou seja, tanto estava com estás a ver o corpo assim todo esquelético, os músculos bem definidos, tudo ali nos trinques, como passado uma semana estava com os pés inchados ou com a barriga com edemas, e dizias, mas o que é que se passa? Está aqui qualquer coisa que não está certo.
Ou então labilidade emocional, tanto estás muito bem disposta como a seguir já te apetece andar ao murro e tu dizes, está qualquer coisa estranha em mim, mas eu nunca associei à alimentação, juro-te. E já agora vou perguntar às pessoas que estão a escutar se alguma vez ou se também têm este tipo de sintomas ou o que é que pensam acerca da alimentação vegetariana, que é só isso e está ok. Não, elas já perceberam que não é, porque eu já disse que não é. Alguma questão que tenham acerca deste tipo de alimentação, alguma dúvida, a Daniela também pode tirar, mas Claro. é ter essa percepção e essa consciência de que o corpo fala. Fala imenso. Se nós Sim. estivermos atentos, o nosso corpo diz-nos sempre aquilo que precisa. Ele está-nos sempre a dar dicas. Nós é que não estamos habituados a ouvi-lo, mas ele está sempre a dar indicações. É incrível. E então, olha, foi nessa fase que um amigo meu me falou da alimentação macrobiótica. E foi esse o primeiro contacto que eu tive com uma alimentação mais cuidada, mais consciente do que é preciso colocar no prato, quais são as necessidades reais do nosso corpo. Foi esse a minha primeira formação e a que eu utilizo mais, eu confesso. Acho que foi tão válida aquilo. Eu lembro-me que fiquei curiosa com o conceito e depois, quando comecei a estudar e eu vi a primeira palestra do Francisco Varatores, o meu cérebro todo iluminou-se e disse, uau, é isto! Foi... Claro que eu estudei, fiz durante os 3 anos o curso curricular de macrobiótica, depois estudei sempre outras matérias, e a alimentação é uma coisa que tem de estar sempre a estudar, estão sempre a surgir coisas novas, conceitos novos, estudos novos, então isso é uma coisa que tu gostas, tu estás sempre em constante estudo, não é? E eu agora alarguei o meu conceito de alimentação ainda maior, não é? Sim. Porque para mim comida não é só o que nós comemos pela boca, ok? E tendo em conta que nós temos pelo menos 4 corpos que nós identificamos facilmente, nós temos mais, mas há 4 que enquanto estamos aqui neste planeta que são fáceis de identificar, que é o nosso corpo físico, que é palpável, não é? Temos o nosso corpo mental, que toda a gente percebe que tem pensamentos e que elabora pensamentos e que tem uma caixa mágica aqui que trabalha. Depois temos o nosso corpo emocional, porque todos nós temos sentimentos, não é? E temos a nossa ligação ao todo, o nosso corpo, o nosso corpo espiritual. Eu chamo-lhe espiritual, ou vibracional, como tu quiseres. Então, tendo em conta que temos esses 4 corpos, eles não se alimentam todos da mesma forma, certo? Então, o nosso corpo emocional nutre-se através daquilo que nós vivemos, não é? Assim como o nosso corpo mental, através do que ouvimos, do que falamos, do que lemos, das conversas, das televisões, dos chats, destas partilhas no Facebook, não é? Tudo. A nossa vibração é sempre muito influenciada por tudo isso, pelo que nós comemos, pelo que nós ouvimos, pelo que o nosso corpo mental e emocional também vivem. Então é muito giro, porque tendo em conta que tudo são formas de alimentar o nosso corpo, não é? Então a alimentação consciente e natural, como eu gosto de dizer, e tu introduziste muito bem, deixou de ser apenas o que ingerimos pela boca, mas tudo o resto. Toda a envolvência. Tudo é comida. Porque tudo vai interagir contigo e alterar de alguma forma ou a tua vibração, ou a tua energia, ou a tua forma de estar no mundo, a tua forma de te mostrares ao mundo, porque alguma coisa vai mudar dentro de ti, sempre. Não é? Repara, vivemos agora numa época em que a comunicação social está sempre a falar do mesmo tema, sempre a falar do mesmo tema, sempre a falar do mesmo tema. Primeiro, começas a ver as pessoas numa fase inicial com medo, porque é um tema que traz medo, ok? Tema, medo. Agora começas a ver já 2 fações, umas que já estão fartas de ouvir aquilo, outras que continuam no medo, não é? E outras que estão com raiva, que estão à espera que aquilo acabe e que nunca mais acabe, que lhes apetece partir tudo. Sim, é como eu costumo dizer, muitas pessoas estão desejosas que acabe o ano 2020. Toda a gente diz, estou desejosa que acabe este ano 2020. Só que é assim, 2020 ainda não acabou
tipo, não é querer esperar que chegue até ao fim do ano e que as coisas vão mudar e voltar àquilo que eram, não é? Eu acho que voltar ao que eram nunca mais vão voltar, ok? Porque A mudança, 2020 foi marcado por esta grande mudança e a mudança agora é abraçarmos essa mudança para vivermos numa nova sociedade que aí vem, a tal nova era, não é? Que já falamos. A verdade é que nós temos sempre que nos adaptar a tudo que nos surge, não é? E quando há algo que acontece, o que vem a seguir nunca volta a ser igual, não é? Repara, nós estamos a falar de uma coisa numa grande escala, não é? À escala mundial. Mas se nós buscarmos isto à nossa escala relacional, não é? Tu repara, quando estás com alguém e aconteceu determinada coisa que fez mudar a tua relação com esse alguém, mesmo que tu queiras voltar atrás, a tua relação com aquela pessoa nunca vai ser igual, por causa daquele acontecimento. Não é? Seja de que origem for, nunca vai ser igual. Ou vai ser melhor, ou vai ser pior, ou vai ser mais indiferente, mas nunca vai ser igual ao que era. Nunca. Então, queremos voltar tudo ao que era, é impossível. Porque nenhum de nós já está igual. Exatamente. Exatamente. É tão mágico quanto isso. Sim, e por falar em magia, e já demos aí umas indicações acerca de algumas emoções, podemos falar mais um bocadinho acerca disso? Podemos. Nós estávamos a falar da alimentação e de eu dizer que a alimentação consciente e natural é bastante abrangida, não é? Abrangente. E as emoções têm sido uma coisa que eu tenho dado muito foco ultimamente. Aliás, o meu último livro, Cozinha das Emoções, algumas pessoas já conhecem. Eu também tenho feito alguma publicidade no Facebook, lancei alguns vídeos com algumas pessoas a falarem sobre o assunto, até para mostrarem que o conceito de emoção varia de pessoa para pessoa, é muito giro. Se bem que o conceito de emoção devia ser uma coisa fixa, porque as emoções, pelo menos as emoções básicas, como eu as compreendo, é uma reação bioquímica do nosso corpo que brota de dentro para fora, sobre a qual nós não temos qualquer controle, ok? Aliás, nós temos controle depois com a informação, com o sentimento que essa emoção deixou. E o sentimento, que é o que nós confundimos com a emoção, não é? É a nossa interpretação daquilo que sentimos ou daquilo que tivemos como emoção. É muito, muito engraçado. Então, tu vês, quando tu dizes o que é que são para ti emoções, tu tens as mais variadas definições de emoções que, na realidade, vão quase todas bater ao que é um sentimento. É muito giro, mas cada um tem a sua definição. Sim. E o que eu quero desmistificar com este livro, com a Cozinha das Emoções, foi que as nossas emoções são uma coisa que vem de dentro para fora, ou seja, que brota do nosso ser sem que nós tenhamos controle. E era isso que eu entendi quando tive a fazer uma alimentação vegetariana sem regra, ou seja, a única regra era não comer bicho morto, e por isso o meu corpo estava em desequilíbrio. Eu tanto estava bem disposta, como a seguir queria andar à lambada, não é? E isso eu percebi. Porquê? Porque como havia falhas na minha alimentação, havia muitas falhas na minha alimentação, os meus órgãos internos também estavam com lacunas. Naquele caso, não tinham ainda uma lacuna física, não tinham nada físico que dissesse que era palpável, mas energeticamente eles já se estavam a ressentir. E isso notava-se nas minhas emoções, por exemplo. Não é? Então, o que eu quis mostrar com este livro é que a cada uma das nossas emoções está associado uma categoria energética, uma transformação, digamos assim, e a cada uma dessas categorias energéticas estão associados uns pares de órgãos que são transversais na medicina tradicional chinesa. E que por exemplo, quando nós percebemos que há uma emoção dominante na nossa vida, ou num período da nossa vida, nós podemos ajudar o nosso corpo a ultrapassar essa emoção cuidando desses órgãos. E como é que a forma mais fácil é
através da comidinha, porque essa é fácil. Tu dizes, quero isto ou quero isto. Ok. E a escolha é objetiva, não é? Está bem, às vezes há a ligação emocional com a comida e que há coisas que nós não conseguimos deixar de comer. Mas quando nós percebemos que outro conceito importante é que comer é um ato de amor contigo próprio, ok? E eu digo comer e cozinhar, porque nós cozinhamos. E quando cozinhamos, nós temos essa noção, principalmente quando vamos cozinhar para pessoas que gostamos, não é? Nós queremos dar o melhor, fazer o melhor, mimar aquela pessoa, não é? Isso devia acontecer sempre connosco primeiro, ok? Nós devíamos mimar a nossa pessoa em primeiro lugar, porque nós somos a única pessoa que está connosco 24 horas por dia, desde a primeira inspiração até à última expiração, sempre. Não há mais ninguém. E nós devíamos cuidar mesmo de nós. Comer, para mim, é mesmo um ato de amor, ok? E então, quando nós percebermos que tudo o que comemos vai ajudar a cuidar do nosso corpo, nós vamos fazer escolhas, não é? E mesmo que aquele alimento seja mais apetecível, nós sabemos que este conscientemente é melhor, nós vamos escolher o que é melhor. Porque nós gostamos de nós. Pelo menos essa é a minha perspectiva. Eu olho e digo, aquele era bom, não, mas este agora é que me vai fazer bem. Então eu escolho este. Aquele fica para outra altura. Boa perspectiva. Olha, temos aqui uma pergunta da Nádia, que ela está a perguntar qual é o efeito do jejum nas emoções? Como é que foi? A Nádia deve-me ter acompanhado. Eu fiz 5 dias de jejum. Por acaso, foi o meu segundo jejum assim de mais dias. Eu fiz primeiro 3 dias, há cerca de 1 mês e meio antes de 5 dias. Incrivelmente, eu andei sempre muito tranquila. Eu achei que ia sentir alguma irritação, ok? Porque eu já fiz outro tipo de limpeza no nosso organismo. Já fiz, por exemplo, a dieta do arroz e eu lembro-me que ao largo do 5º dia, mais ou menos, eu senti alguma irritabilidade, ok? Significa que o fígado está a limpar, ok? A ira está associada ao nosso fígado. Mas nestes jejuns que eu fiz, jejum completo, eu só bebia água, eu não sentia irritação. Houve dias que eu sentia-me um pouquinho mais cansada, digamos assim, ou seja, a energia sentia que não estava lá no topo, não dava para correr, mas dava para fazer a minha vida normal. Houve um dia, já não me lembro se foi o 3º ou 4º, uma ligeira irritação, mas não era ira sequer, era uma coisa muito suave, mas passou, tal como veio, desapareceu. Acho que, eu estou-me agora a lembrar, eu acho que isso existiu, houve qualquer contrariedade que me fez sentir mais irritadiça, mas aquilo depois rapidamente passou, foi interessante. E o que eu achei mais interessante durante o período de jejum foi que enquanto eu não comi nada, eu não tive fome. É muito giro, porque o nosso corpo, ao fim do segundo dia de jejum completo, só a beber água, ele inibe a sensação de fome. Ok? É mesmo mágico. Inibiu a sensação de fome e eu estava bem. Se fosse preciso continuar o jejum, eu continuaria. Não tinha problema nenhum. Mas não era necessário. Eu estava a fazer mais uma experiência com o meu corpo, porque eu não gosto de falar de coisas sem ter experimentado. E então foi interessante por causa disso. Só senti fome quando comecei a comer. E foi engraçado, porque há um reset das papilas gustativas. Mesmo, é uma coisa incrível. O primeiro alimento que tu comes tem um sabor tão intenso. Mesmo, é o cheiro, é o sabor. Eu comi fruta. Acho que tinhas partilhado que tinha sido pera. Pera, exatamente. Foi a pera mais doce que eu comi da minha vida. A sério, é mesmo incrível. E é muito giro. Também constatei outra coisa muito interessante. No meu primeiro jejum, eu deixei de tomar café. Ok? E não é que eu bebesse muitos cafés, eu tomava um café por dia,
Mas é uma coisa que eu não gosto de estar dependente de algo, porque quando tu sentes que o teu corpo já está dependente, olha, não tomo café, dói-me a cabeça, ok, o teu corpo já está dependente. E eu não gosto de me sentir dependente. E então eu estava com alguma dificuldade em deixar de tomar café, porque eu sabia que me ia doer a cabeça, e com esta coisa de vais para a televisão, tens reuniões, estás a fazer isto, estás a fazer aquilo, tu não queres aparecer lá com um ar miserável a dizer, aí tenho uma dor de cabeça, não falem comigo, não é? É verdade. E então eu disse, ok, não é agora que vou deixar de tomar café, mas vai acontecer. Então quando eu fiz o jejum de 3 dias, eu estava com esse dilema. Epá, vou ter aqui uma questão. Vai-me começar a doer a cabeça. É impossível. E eu disse, ok, mas olha, vai ser à bruta, não há problema, vai doer a cabeça, eu vou-me lembrar, não vou voltar a tomar café tão cedo. Pronto. E assim foi. Foi à bruta, a água, pura simplesmente água. E o mágico foi que o corpo reconheceu, ok, é fantástico, que o café era o mal menor dele. Tu já estavas a privá-lo de tantas outras coisas, para que é que ele se ia queixar do café? Eu não tive uma dor de cabeça. Eu deixei de tomar café. Foi a vez que eu deixei de tomar café assim. Não se passou nada. Espera lá. Era só isto. Nada. Desde essa altura, já lá vão quase 3 meses que eu deixei de tomar café e não tive uma dor de cabeça. Foi mágico. Mesmo mágico. E sim, por isso, em termos emocionais, a mim não me afetou muito. Talvez Sim. porque eu também tenha cuidado com a alimentação, ok? Não é uma coisa de agora. Mas há pessoas que sim, que a primeira fase de limpeza é normalmente o fígado, que é algo que está sempre muito intoxicado com tudo o que nós comemos, ok? Tudo passa pelo fígado. Lembrem-se que o fígado é o general do nosso corpo. Então, tudo passa por lá. As nossas emoções, o que nós comemos, o que nós bebemos, tudo passa por lá. Então, é muito giro ver que quando o corpo começa a limpar, e o jejum é precisamente para isso, é para ser um processo de limpeza, digamos que é um processo de limpeza mais profundo. Quando nós fazemos uma dieta um bocadinho mais cuidada, digamos que fazemos a limpeza que fazemos no dia a dia em casa, não é? Vamos limpando, fazendo a faxina, mantendo tudo organizado, não é? E quando é a limpeza de primavera, que a gente arrasta os móveis e tal, e vai limpa tudo por cima e por baixo e pelos cantinhos todos, é a limpeza mais profunda. E então, com os meus hábitos alimentares, eu vou fazendo essa limpeza do dia a dia. De vez em quando faço um jejum para fazer essa limpeza à faxina mais profunda do nosso corpo. E há pessoas que sim, que notam, pode ser a irritação, mais ira, por volta do segundo, terceiro dia, mais ou menos, ok? Pode surgir também, imagina que se for o teu estômago que está mais sobrecarregado, o teu vaso pâncreas, pode surgir algum nojo, ok? Olhares para as coisas e começares a ter mais náusea, se bem que também pode estar relacionado com o fígado, mas normalmente são os dois que estão logo em primeiro lugar, ok? Há outras pessoas que referem tristeza por falta de alimento, está relacionado um bocadinho com o nosso intestino grosso, se bem que o intestino grosso, quando começa a limpar, isso é algo que passa, okay? É muito giro ver. Mas depende sempre do nosso estado físico, de como é que cada pessoa se sente e como estamos, não é? Como é que são os nossos hábitos. E vou aproveitar também para interagir um bocadinho com as pessoas que estão a ouvir neste momento. Se tivessem que selecionar uma destas 5 emoções que a Daniela foi falando, o medo, a tristeza, a raiva ou ira, o nojo ou a alegria, uma destas 5, qual é que estão a sentir mais neste momento? Eu sei. Gostava de saber, porque entretanto vamos dar aqui uma dica para cada uma delas e dizer a que é que cada uma delas está associada, embora a Daniela já tenha ido falando um bocadinho sobre isso. Pela rana. Sim, pela rana, assim, por isso vamos querer saber dentro qual é, se é medo, alegria, nojo, tristeza
ou raiva? Ok? Tristeza. Vem Ok. aí já tristeza. Vamos ver quem está a assistir, qual é a emoção que está predominante neste momento. Ninguém tem emoção? Não tem, eu vejo, olha, eu não vejo os nomes, no meu aparece-me sempre Facebook user, mas eu vejo alguém com Lá em tristeza, cima alguém tem que com... colocar o nome, mas eu vejo aqui. Vou tentar ver. Temos a Sandra, só a Sandra Aguiar é que disse tristeza e a Elsa Carvalho que disse alegria. Temos uma pecada já, quase. E agora temos medo. Temos o medo. Vamos lá. Revolta, sim, revolta. Pode ser ira. O Sim, medo. ok. Okay. Medo. Então, mas nós podemos começar pela ira, digamos assim. Eu gosto de seguir o ciclo das 5 transformações. Aliás, se alguém tem o meu livro, vê que esse é muito a base inicial para vocês interpretarem depois tudo o resto. Sim, a Daniela tem 4 livros, entretanto acabou de lançar o último, que é A Cozinha das Emoções, não é? Exatamente. Eu esse também ainda não tenho. Mostra aí, Daniela, mostra aí o livrinho. Não sei, conseguem ver direitinho? Assim. Assim, Cozinha das Emoções, Daniela Ricardo. Ok. Depois tenho mais 2 livros sobre viagens. O meu primeiro livro, Viagens da Comida Saudável e o Sabores do Viajante. E depois tenho um que eu desenvolvi mesmo só com receitas fáceis para mostrar que qualquer pessoa pode ir para a cozinha e fazer alimentação cuidada, consciente, natural e mais com a tendência vegana, mas é possível para toda a gente. Por isso, então, tenho Cozinhar com Amor, também foi um livro, até foi um livro premiado internacionalmente como o melhor livro do mundo de receitas fáceis em 2018, se não estou em erro. Sim, eu acho que esse foi em 2016 que lançaste. O primeiro foi o Viagem da Comida Saudável. Que eu adquiri nessa altura. Em 2017 não lancei nenhum e depois em 2018 o Cozinhar com Amor. Sim. A minha memória ainda está aqui. Boa! Eu com datas. Opa! Eu não. Datas não é o meu forte. É giro, porque a minha memória funciona muito por impulso visual, por estímulo visual. Então eu gravo muitas coisas porque associo a imagens. Datas não é o meu forte. Por exemplo, repara, eu e o Luís casamos todos os anos, não é? Nunca é na mesma data, porque não interessa, o que interessa é celebrar. Ouve lá, o que interessa é naquela data que foi o nosso primeiro casamento. Não interessa nada. Então nós celebramos todos os anos em destinos diferentes, não é? Em épocas diferentes, porque o que interessa é celebrar. Então desligamos um bocadinho a coisa da data para não ficar aquele peso. Esqueceste-te. Porque eu acho que eu ia penar um bocadinho com isso, que ia me esquecer. Mas... é mais fácil. Ela, para quem não sabe, é a esposa do Luís Baião, que já esteve aqui numa sessão a falar sobre viagens. E exatamente. Com a Zen Family. E uma sessão fantástica também que tivemos aqui. E então vamos lá às emoções. Vamos às emoções. Então vamos começar pela ira, ok? Ou pela revolta, ok? Porque a base é mesmo, ok? É a ira ou a raiva. A ira ou a raiva estão associados sempre à energia árvore, ok? Que é assim conhecida na medicina tradicional chinesa, a qual a esse tipo de energia estão associados 2 órgãos, ok? Que é o fígado e a vesícula biliar. Não é à toa que existe o ditado popular, não é? Quando vemos alguém irritado ou irado, dizemos aquela pessoa deve ter maus fígados. É porque realmente eles estão mesmo ligados com esse tipo de emoção. Então, e que alimentos nós podemos ir buscar para ajudar a limpar e a tonificar o nosso fígado e a harmonizar essa emoção? Quando nós estamos assim mais, estamos a ficar com mais revolta ou mais irados, não é?
às vezes até se nota só no discurso, que nós ficamos logo prontos para a agressão, nem que seja verbal, não é? Então, alimentos bons para a energia do fígado e para ajudar a limpar, por exemplo, em termos de cereal, será a cevada. A cevada em grão, não é aquela cevada solúvel, ok? É cevada em grão, como usamos, como se fosse um arroz, não é? Um cereal, mas neste caso é cevada. A cevada ajuda a limpar o nosso fígado, ajuda a limpar também o nosso organismo de gordura que nós vamos acumulando através da alimentação. Então, só esse facto de limpeza já vai fazer com que, se calhar numa fase inicial, a gente sinta aquela raiva um bocadinho exacerbada, mas depois atenua, porque é o processo de limpeza. Sim. Ok? Podemos usar também, por exemplo, ramas verdes, tudo o que é as ramas, por exemplo, dos nabos, das nabiças, couves. As ramas verdes por si só são um bom alimento para ajudar a limpar e a tonificar o fígado. Também alimentos com um sabor um pouco mais ácido. Por exemplo, nesta altura do ano está muito na moda os citrinos, porque é o que a natureza nos dá. Agora há montes de tangerinas, há montes de clementinas, toranjas, laranjas. É o alimento sazonal, assim, da época. E é giro, porque é um alimento ácido e há pessoas que se queixam que quando comem laranja que lhes dá a figadeira. Ou seja, não lhes dá a figadeira. O fígado é que começa a limpar e começa ela a mostrar os sintomas da debilidade que tem. Ok? Claro, podemos ir buscar alimentos mais suaves para esse processo não ser tão doloroso. E aí é que entra a cevada. A cevada ajuda a fazer uma limpeza boa, não é? E é mais suave, mas não chega a comer cevada um dia. Não. O Hipócrates, o pai da medicina, ele dizia, quando alguém entrava no consultório dele doente, a primeira medida era dieta de cevada durante 10 dias. Então era 10 dias a comer um caldinho de cevada, ou cevada cozida como se fosse arroz, e ao fim desses 10 dias, se a pessoa não tivesse melhorado, aí ele partia para outras mesinhas, para as ervas, para as infusões, para os remédios caseiros, mas nunca sem antes tratar do fígado, porque ele é sempre o órgão que está mais cansado, é aquele que leva mais sobrecarga, digamos assim, no nosso corpo. Depois da energia da árvore, vem a energia do fogo, ok? Uhum. A energia do fogo nós associamos sempre ao verão e associamos a dois órgãos, que é o coração e o intestino delgado. Sim. E a energia do fogo está associada à alegria. Claro, coração, alegria. Curiosamente, nós lembramos coração, alegria e associamos o sabor doce. Mas não é o sabor doce. O sabor doce é mais à frente, ok? O sabor doce prejudica imenso esta parte. Para o coração e o intestino delgado, alimentos que são bons são alimentos, por exemplo, as frutas da época. Tudo o que é fruta de verão é ótimo, ok? Tudo que tem, por exemplo, milho, que é o cereal de verão, é ótimo. Ajuda a manter o nosso coração mais estável, digamos assim. Ou a energia do coração mais estável. Temos o sabor que nós associamos ao doce, mas não. O coração gosta do sabor amargo. Então é muito, muito interessante verificar isso. Contrabalança. Tudo o que é ramas verdes normalmente são mais amargas, são ótimas para o coração. Aliás, eu tenho uma mnemónica que eu uso para os meus clientes, que é muito giro, que é colocá-los a imaginar que a superfície da Terra é a nossa cintura, ok? Então, tudo que cresce para dentro da Terra, tudo que é raízes, vai nutrir energeticamente os nossos órgãos da cintura para baixo. Tudo que cresce ali rentinho ao chão, ou pousado no chão, como as abóboras, por exemplo, as couves que crescem ali muito perto do solo, vai nutrir energeticamente toda esta zona da cintura. E tudo que cresce, tudo que é ramas que crescem em direção ao céu, não é? Vai nutrir
o fígado, porque o fígado gosta de ramas verdes, ok? E coração, pulmões, tudo o que é para cima da cintura. E então é curioso, porque as ramas verdes, por exemplo, estou-me a lembrar da rúcula, é amarga, ok? Ela é amarga e ao mesmo tempo é ligeiramente picante, não é? Sim, há assim um trato, sim. Então é ótimo para amargo para o coração, picante para o pulmão. É logo 2 em 1. Não, é assim, não há alimentos que sejam só uma coisa, nenhum deles. Nenhum deles, ok? Sempre que nós comemos um, estamos a tratar sempre de várias coisas ou a nutrir várias coisas, ok? Depois depende daquela fragilidade que nós temos, não é? Claro que se nós vamos insistir mais em nabos ou vamos insistir em mais cereal integral tipo cevada, ele vai nutrir o fígado e limpar o fígado. Mas como tu estás a comer cevada, e é cevada integral, estás a comer fibra, tu vais ajudar também o intestino grosso, porque estás a comer fibra, não é? E estás ao mesmo tempo a nutrir o teu baço pâncreas, porque estás a comer um açúcar de absorção lenta, não é? Estás a comer um cereal integral que o açúcar vai entrando devagarinho. Então, o teu baço e o teu pâncreas não vão ter um trabalho a dobrar, vão ter um trabalho suavizado, porque não vão ter picos hiperglicémicos. Então é muito mágico, porque quando nós fazemos escolhas conscientes, nós nunca estamos a tratar só uma coisa, estamos sempre a tratar 2 ou 3. É muito giro, porque elas estão sempre interligadas. É muito bonito isso. E quando nós começamos a estudar comida, nós percebemos exatamente, ok, onde é que eu vou atuar? O que é que eu quero? Um bom cozinheiro, eu tenho escrito num dos livros, um bom cozinheiro controla a saúde do pessoal de casa, só pela comida. Não é? Porque isso também afeta o nosso estado emocional. É incrível. Para o bem e para o mal, ok? Há aqueles cozinheiros que são bons porque fazem coisas super saborosas, ok? E a comida deve ser saborosa. Mas há alimentos que são super saborosos, mas que não são bons para o nosso corpo. Não é? Nós temos que aprender a conhecer, não é? O nosso corpo. E nós somos todos diferentes. Há pessoas que podem comer umas coisas e há outros que não podem comer as mesmas coisas que a outra pessoa come. Depende da sua fragilidade. É mesmo giro. Então, estávamos no coração, intestino delgado, então energia, fogo, a emoção é a alegria, é que toda a gente quer sentir, ninguém quer ter as outras, ninguém quer ter tristeza, nem nojo, nem raiva, nem medo, mas a verdade é que elas todas fazem parte e todas elas são importantes e todas elas têm uma função, ok? Como é que seria, imagina, estou-me a lembrar agora da tristeza, porque é uma das emoções que nós vamos tratar a seguir. Como é que seria viver o momento de uma perda com extrema alegria? Não ias fazer o luto. Sim. Ela faz parte, aquela emoção faz parte para nós ultrapassarmos determinados períodos da nossa vida, determinadas vivências, não é? Por isso tudo faz parte. O medo é excelente para nos retirar de algumas situações de perigo ou para não nos expor a algumas situações de perigo, não é? Por isso tudo faz parte. Repara, o nojo, que é uma emoção que muita gente não fala, que é a que vem a seguir, é a energia solo, é a que está associada ao nosso estômago e baço pâncreas, é a energia da repulsa, é a emoção da repulsa. Eu digo nojo porque é o nome científico que eu aprendi para a questão. Mas a maior parte da literatura que vocês forem ler nunca vem nojo descrito, vem escrito repulsa. E é aquela sensação, todos nós já tivemos, quando encontramos alguém e que nós dizemos afasta, não há empatia, há repulsa, há nojo, ok? Não é aquele nojo de que nem me apetece mexer, não é isso. Ok? Porque nós associamos, lá está, ao sentimento, não é essa a questão. É mesmo a repulsa. A empatia tem muito a ver com o estado em como está o nosso estômago e o nosso baço pâncreas. Ok? Porque o nojo vem daí, a repulsa vem daí. Há muita gente que diz, eu só de ver já fiquei com o estômago embrulhado. A repulsa, já nem quis. Não é? Não, afastei-me. E tem a ver com isso. Então, o que é bom para o nosso estômago e para o baço pâncreas? Aqui sim,
o sabor doce, ok? Mas não é o doce de açúcar. Não é o pastel da pastelaria, ok? Não, é o sabor doce que nós podemos ir buscar às frutas e aos vegetais, por exemplo, aos cereais integrais, como o millet, o milho painço, que é um cereal muito fino, que antigamente se cultivava bastante em Portugal, hoje muito menos, há uma ou outra cultura, mas pouquinho. Nós temos que importar de Itália, por exemplo, que é um país que está a produzir bastante, para conseguirmos ter no nosso país. Mas é um cereal que realmente é o único cereal que é alcalino e que dá um conforto ao nosso estômago maravilhoso. Se tiverem questões de estômago, tipo úlceras, gastrites, comam um millet até dá com pau. É sério, millet é excelente e ajuda a nivelar os níveis de açúcar, porque também ajuda o aço pâncreas, ok? Principalmente o pâncreas, que é o nosso regulador do açúcar. Eu há 12 anos atrás tive uma loja de gourmet aqui na Figueira. Hã? E tinhas millet? Sim. Então tinha umas bolachinhas assim super crocantes, super fininhas, feitas de farinha de millet. Aquilo, fantástico. Fantástico. Sim. E hoje em dia há muitas alternativas e há muitas coisas boas para fazer. Mas eu estava a falar do cereal inteiro, que nós podemos cozinhar como se fosse um arroz, ter um E também acompanhamento. vinha de Itália, por isso é que estava. Fizeste-me recordar esses momentos. Era isso, eu tenho muito a mania de ver de onde é que as coisas vêm, ok? E eu gosto de comer o mais local possível, o mais sazonal possível. Portugal não produz tudo, infelizmente, não produz. Então eu tento ir buscar o mais perto possível dentro da faixa de climas temperados. Porque é importante, que é o tipo de clima que nós temos aqui em Portugal. Nós temos um clima temperado, não temos um clima tropical, não temos um clima frio, nem subtropical, por isso nós temos um clima temperado. Então vamos aqui à mesma latitude e ver que países é que estão ali, mais ou menos nessa faixa, e quanto mais perto, melhor. Ok? E então, Portugal, Espanha, França, Itália, normalmente ando por aqui assim à volta, não muito mais longe. Se bem que algumas coisas vêm do Japão, que há algumas coisas que eu consumo, que vêm do outro lado do mundo, mas na mesma latitude que Portugal. O Japão também tem um clima temperado. É curioso, mas é mesmo verdade. É giro, eu tenho a facilidade de ter muitos globos em casa por causa das viagens, então é giro ir estudar o mapa. Mas se vocês pegarem no mapa mundo assim planinho, também é só traçar 2 linhas e verificam mesmo onde é que está. Ok? Então, estávamos a falar do millet, vamos retomar o fio à meada, do millet ser bom para o baço pâncreas. Eu estar a dizer que os doces são bons, mas que não são os doces de pastelaria, ok? São doces do cereal, por exemplo, o millet é um cereal adocicado, e podem ser os doces dos vegetais e das frutas da época. E quais são os vegetais doces? São precisamente aqueles que crescem meio dentro, meio fora, pousados no chão, na terra. Por exemplo, a cebola cresce meio dentro, meio fora. Experimentem cozinhar a cebola, seja assada, seja frita, seja cozida, ela fica adocicada, não é? A abóbora também fica adocicada. Tudo o que é couve, quando cozinhada, fica com um travo mais... principalmente aquelas redondas, não é? Tipo couve coração, couve lombarda, couve roxa, tem um travo meio adocicado, por isso é esse doce, o doce natural dos alimentos, que nos vão ajudar a nutrir e ajudar a amenizar ou a harmonizar essa emoção que é o nojo, ok? E nós podemos sempre tentar ver, se nos observarmos no nosso dia-a-dia, nós podemos perceber, ok, como é que eu me sinto? Qual é a emoção que está mais presente na minha vida? E indicar e levar a alimentação para ajudar essa emoção. Claro que ela vai mudar, não é nós um dia sentimos uma, outro dia sentimos outra, mas normalmente há uma que é padrão, que está mais presente que as outras, não é? Então, ok, vamos dar ouvidos, vamos ouvir o nosso corpo, vamos escutá-lo e vamos nutrir um bocadinho. Nós podemos fazer mil e uma coisas. Nós temos estado só a falar de comida, de alimento da boca,
porque é uma coisa que eu adoro ir para a cozinha, mas nós podíamos estar a falar, por exemplo, de exercícios, ok? O livro Cozinha das Emoções tem alguns exercícios para cada emoção, ou seja, tem exercícios de yoga, tem exercícios Makoho, que são exercícios que eu praticava no shiatsu para me autocuidar, ou seja, para harmonizar os meus meridianos aos quais correspondem esses órgãos. É uma forma de autocuidado e qualquer pessoa pode fazer, mesmo que não consiga fazer o exercício na perfeição, só de tentar chegar àquele ponto, já está a alinhar o meridiano e hoje chega a um sítio, amanhã chega a outro e depois há de chegar a outro. Nem eu faço todas as posturas como se fosse uma yogini perfeita, não faço. E se estamos há algum tempo sem praticar, quando vamos e dizemos, epá, que já estou empurrado outra vez, começamos a praticar e a coisa vai outra vez ao sítio. Sim. Somos todos humanos, não é? Por exemplo, eu quando ando em viagem, eu não consigo levar as práticas diárias, não é? Como faço quando estou em casa. É impossível. Às vezes não é o sítio que não dá, ou o local, não há oportunidade, ou temos de sair cedo, ou chegamos tarde, pronto. Mas faz sempre alguma coisa. E eu noto quando não há essa frequência que, espera lá, isto aqui já não está a funcionar tão bem. Tu até estás a correr bem, mas o teu corpo está-se a queixar de alguma coisa. Então é importante nós criarmos algum método. Podíamos estar a falar também de pontos dos meridianos, como eu vos falava do início. Eu fiz a minha formação de shiatsu, foi a primeira, e ficou cá muita coisa. Eu ultimamente só pratico shiatsu com a família. Não tenho feito terapias para fora, para outras pessoas, mas no início fiz muitas. E é uma das coisas que fica sempre. E há pontos, e eu explico no livro, há muitos pontos que nós podemos usar que são importantes e que nos ajudam também a equilibrar o corpo. Estava-me a lembrar agora, a seguir ao nojo, não é? Por seguir a energia do solo, vem a energia do metal, que é a energia da tristeza, não é? Sim. E a tristeza está ligada com o pulmão e o intestino grosso. E estava-me a lembrar disto, de fazer a ligação, por causa de um ponto. Nós temos um ponto aqui, deixa eu ver se eu... Espera aí, a câmera, aqui, assim, nesta zona, estão a ver aqui, nesta zona, e existe um ponto, se vocês carregarem vão sentir dor, ok? Este é um ponto do intestino grosso, que é ótimo para ajudar, por exemplo... Tem que sentir a dor. Sentem certeza. Só vão colocar o ponto se sentirem mesmo lá a dor. Sentem de certeza. Explorem aí essa zona que vocês vão encontrá-lo. Sim, E é um bom ponto, por exemplo, quando estamos com cólicas, dores abdominais, com prisão de ventre, com dores de cabeça, é um bom ponto para estimular, ora de um lado, ora do outro, porque vai ajudar a mexer esta parte do intestino grosso. É um ponto de reflexo, digamos assim. E então, eu no livro também explico alguns pontos para cada conjunto de órgãos, para que seja fácil, e mostro no meu próprio corpo onde é que vocês podem ir procurar, que é para perceber. A imagem visual é muito mais fácil do que a descrição. sim. Então, tem a descrição, mas também tem a imagem para ser mais fácil de encontrar e perceberem. Ok? Então, para o pulmão e intestino grosso, a qual está associada à energia da tristeza, o que é bom para nutrir estes órgãos, para os equilibrar? O meu cereal favorito, arroz integral, é mesmo o cereal favorito. Eu acho que é o que eu mais como. É arroz integral, adoro arroz integral. Vai bem com tudo. Então, arroz integral é ótimo, porque tem essa qualidade energética de nos ajudar a nutrir o pulmão e o intestino grosso. Tudo o que são ramas verdes, ok? É ótimo. Sim, o sabor ligeiramente picante. Lembre-se, qual é a primeira coisa que vocês fazem quando comem algo picante? É expandir logo o pulmão. É incrível. É mesmo incrível. É a primeira medida. Só depois é que dizem, é melhor beber uma coisinha de água. Mas é a primeira reação. Então é ótimo. E existem mais alimentos. Por exemplo, estava-me a lembrar da raiz de lótus, que tem o formato dos brônquios. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos brócolos e das couves-flor,
que se vocês puserem ao contrário, é a árvore brônquica na perfeição. Então também é ótimo para esse tipo de órgãos, ok? E também, além de terem o formato do órgão, de terem os ingredientes necessários, tem fibra, que é ótimo para o nosso intestino grosso. O nosso intestino grosso precisa de fibra. Aliás, o nosso trato digestivo precisa de fibra para funcionar como uma escova suave que vai limpando o trato digestivo, ok? E então nós precisamos de comer vegetais. Vegetais e cereais integrais seriam a base. Sim. E as leguminosas, que seriam a fonte proteica de eleição. Claro que podemos comer carne, podemos comer peixe, podemos comer ovos, dependendo da condição de cada um, uns podem comer mais, outros podem comer menos, depende, ok? Sim. Nós temos sempre que avaliar. Eu, por exemplo, há uns 16, 17 anos que eu não como proteína de origem animal, carne, ok? Como esporadicamente peixe, que é uma proteína de origem animal na mesma, mas como esporadicamente peixe, não que eu sinta falta, ok? É muito giro, porque o nosso corpo mostra-nos para que é que nós estamos desenhados, não é? Se, por exemplo, quando nós queremos estudar o que é que determinada espécie come, uma das coisas que vamos fazer é estudar a dentição dessa espécie, não é? Nós também somos uma espécie animal, ok? Mamífero, não é? E se nós estudarmos os nossos dentes, não é? Nós verificamos que nós temos 3 tipos de dentes. 4 caninos, ok? Que seria o que servia para comer fibra de origem animal. 4. São 1/7 dos dentes que temos na boca. Então, 1/7 do que nós comemos pode ser proteína de origem animal. 1/7. Não é metade, não é 1/7. Ok? E olhem para mim, os meus caninos são redondos. Eu não tenho caninos afiados. Por isso eu já não tenho grande apetência para comer carne e peixe naturalmente. Ok? Eu comi, quando era criança, eu comia tudo que os meus avós me davam. Os meus são um bocadinho afiados. Sim, os do meu irmão mais novo também são afiaditos. Mas eu não, eu nasci já assim com esta apetência. Então é muito... É o que é, óbvio, é o que é. Eu comi quando era criança, porque quem cuidava da alimentação eram os meus pais, os meus avós, claro. E o que estava na mesa era o que se tinha que comer, né? Mas eu comecei a perceber que aquilo não me fazia muito bem. E eu só percebi isso quando me tornei vegetariana, ok? Deixei de comer e depois comecei a perceber o que é que o alimento faz, voltei a introduzir para perceber e percebi, não é por aqui. Porque o corpo fala connosco, ele está sempre a falar. E quando nós queremos saber exatamente o efeito de um alimento no nosso corpo, a melhor forma é, ok, está um tempo sem comer. E depois come, que é para tu perceberes qual é o efeito. Funciona na perfeição, porque se nós fizermos isso todos os dias, não vamos perceber de que é. Sim. Então, é melhor descontinuar e depois reintroduzir, para perceber o efeito que é. E sim, e depois depende, cada caso é um caso, e depois depende do que é que o teu corpo já te está a dizer, não é? Uhum. Por isso, teria de ser sempre que avaliado. Mas nós, se nos escutarmos, conseguimos chegar lá, ok? É mesmo mágico. E estava a dizer... Para a próxima... Vamos, deixa-me só terminar. 1/7 dos nossos dentes, ok? Então, 1/7 são para comer fibras de origem animal. Depois temos os incisivos, que são para cortar fibras vegetais, frutas e legumes. E depois temos os molares, que é para moer sementes e grão, como os cereais integrais, por exemplo, como as oleaginosas, como as sementinhas, que agora está muito na moda de colocar no prato, e eu acho que é ótimo. Por isso, só 1/7 do nosso prato é que não deve ser de origem vegetal, todo o resto deve ser. Por isso estás a ver como muda logo o paradigma da nossa alimentação. É verdade. Que deveria ser preferencialmente de origem vegetal. Não é? Falta-nos uma emoção, o medo. Ok? Por isso, vamos falar do medo. O medo que ultimamente está ao rubro. Compreende-se, não é? A comunicação social também não ajuda muito, mas sim, compreende-se. Então, o que é que nós podemos fazer para harmonizar o medo? Ok? Primeiro,
Se for por causa da comunicação social, desliguem as televisões e não leem jornais. É melhor não saber, porque isso, se é isso que nos causa a sensação... Dedicar o tempo a outras situações. Sim. Ou seja, nutrir o nosso corpo com coisas que nos fazem bem, porque muito das nossas emoções muitas vezes vêm por aqui, por aquilo que nós comemos aqui pela caixinha mágica. E então, ok, se percebemos que aquilo não é benéfico para nós, vamos para o outro lado. Não significa não andar informado de forma alguma, significa selecionar aquilo que queres ouvir para saberes como te queres sentir. Pronto. Depois, alimentos físicos, que é aquilo que nós conseguimos controlar melhor. Vamos buscar feijões. Tudo o que é feijão é ótimo para nutrir os rins. E é nos rins que está a nossa emoção, o medo, ok? Por isso é que quando nós estamos em situações de medo, soltamos adrenalina, ok? Que nos faz ficar alerta e ativos, ok? Muitas vezes, que é precisamente aqui as nossas suprarrenais, umas glândulazinhas que estão acima dos rins que soltam essa adrenalina. Então faz todo sentido nós cuidarmos dos nossos rins nessas alturas. Então, cereais bons para essa energia, que é a energia do inverno, que é a energia água, que é uma energia mais ondulante. Temos o trigo sarraceno, que está muito na moda agora, porque é um cereal sem glúten. O milho também, ok? Por isso usem os dois. Existem mais, o milho também não tem, a quinoa também não tem. O arroz também não tem, ok? Por isso, mas o trigo sarraceno está muito na moda, principalmente em granolas, porque ele depois fica ligeiramente crocante e é só passar na frigideira ou então pôr no forno a tostar e ele fica mesmo muito agradável. Fazer um pão de trigo sarraceno fica muito bom. Fica muito bom. Soba que é massa de trigo sarraceno, é ótima para esta altura que vamos entrar do frio. Okay? Porque, repara, é um alimento de eleição na Rússia, porque lá faz muito frio, faz neve, então é um alimento que aquece, ok? Então é ótimo para usar nesta altura do ano. Eu não aconselho a usarem, por exemplo, no pico do verão. No verão, esqueçam o trigo sarraceno. Ele é bom para comer no inverno, sim, nesta altura do ano, porque se nós formos de acordo com as estações, também vamos percebendo que há alimentos mais frequentes numa época, outros noutra, e podemos ir adaptando a nossa alimentação a isso. Então, mas tudo o que é feijões ajuda, tudo o que leva o sabor salgado, ok? A pitadinha de sal que nós colocamos na nossa comida ajuda a nutrir os nossos rins, mas também não exagerem, está bem? Porque sal em excesso, aliás, tudo em excesso é erro e causa outros problemas, ok? E diminuição, se querem cuidar dos rins, diminuam a proteína animal, mesmo. Tudo que é proteína animal desgasta a nossa saúde renal. Por isso, apostem na vegetal, que é os feijões, o grão de bico, as lentilhas, e vão buscar depois também os vegetais, tudo que tem um sabor um bocadinho mais salgado, e cereais como o trigo sarraceno, que é assim, ou o centeio, que é assim mais forte, são bons para esta altura do ano. E passou a nossa hora. Passa a voar, nós nem damos conta, não é? Podíamos estar aqui outra hora a falar. Outra hora a fluir com a nossa conversa. Está aqui, acho que deve ser a Nádia que está aqui a dizer medo, água, caranguejo, emoções. Sim, caranguejo, porque associam ao signo, não é? Sim, é ela. Mas é que todos os signos sentem todas estas emoções e todos nós, em algum período da nossa vida, sentimos medo, sentimos tristeza, claro, sentimos raiva, não é? Sim, mas tudo o que é água, tudo que mexe com água, mesmo no Feng Shui ou no Feng Shui, como vocês quiserem tratar, tudo que está relacionado com água está relacionado com emoções, sim. E quando nós temos questões no nosso corpo, questões urinárias, questões com os órgãos água, órgãos reprodutores e vias urinárias, seja bexiga, ureteres, rins, está sempre ligada com a nossa parte emocional.
quase sempre. Há ali qualquer coisa que está ali a causar moça. Tá bom. Pronto. E chegamos ao fim desta conversa. Já passou aqui um tempo. Acho que foi super, super, super elucidativo para muitas pessoas perceberem como é que funcionam as 5 emoções base, como é que elas estão associadas também à parte da alimentação e como é que nós podemos também, até em termos de perspectivas das estações do ano, dos meridianos também, quer do nosso corpo, quer do mapa mundo, onde podemos ir buscar algo de acordo com o local onde estamos. Isso é maravilhoso. São as coordenadas GPS também. Qualquer dúvida que tenham, também vocês têm o meu Facebook, Daniela Ricardo, não é difícil. Eu tenho a página pessoal e a página profissional. Tenho o meu nome, porque eu não... Aliás, eu posto sempre as mesmas coisas num e no outro, porque eu não diferencio. Mas a página pessoal eu já não consigo adicionar quase ninguém. Por isso, se quiserem, sigam a página. Sigam a página. Porque é mais fácil, aí é só de gostos, toda a gente pode seguir, não há problema nenhum. Sim. Está aqui, a Rita está a perguntar: desintoxicar o fígado sem jejum absoluto, alguma dica? Sim, fazendo a dieta de arroz, e tem essa... Ela já referiu também durante a sessão. Sim, fazerem a dieta de arroz durante 10 dias de arroz integral, só pelo facto de nós eliminarmos todas as outras coisas que comemos normalmente, não é? Mas continuarmos a comer o arroz integral, porque nos vai dar os açúcares, o alimento para as nossas células, ou seja, vamos continuar a trabalhar normalmente, já ajuda a limpar o fígado, sim. Eu não gosto daquelas limpezas abruptas, ok? E muito fortes. O jejum é uma limpeza mais profunda, ok? E é abrupta porque nós não temos nenhum tipo de alimento a ingerir, só bebemos água. Mas na realidade é suave, porque o corpo está adaptado a ter esse tipo de comportamento. Nós esquecemos disso, reparem que nós durante muito tempo fomos nómadas e fomos recoletores. Não é? Então é muito giro verificar que, como nómadas e recoletores, nós às vezes tínhamos comida, outras não. E continuávamos, e que tínhamos forças para andar na mesma até à procura do alimento. Reparem, na natureza, a maior parte, aliás, todos os animais estão adaptados a isso. Que seria do leão se não comesse um dia, desfalecesse. Não, ele até fica com mais ganas para ir caçar. Não é? Porque o corpo adapta-se. E nós não somos exceção. Nós estamos preparados para isso. Mas nós, como habituamos o corpo a comer de 2 em 2 horas ou de 3 em 3, que é um erro, na minha perspectiva, ok? Nós não damos descanso ao trato digestivo para ele ir buscar as nossas reservas. Estamos sempre a acumular, sempre a acumular, sempre a acumular, sempre a acumular. Então, desintoxicamos o fígado, sim. Pode ser restringindo a alimentação a 1, 2 alimentos, ok? Pode ser a dieta do arroz, ou pode ser a dieta do arroz com um ou outro vegetal, depende da pessoa. Por exemplo, a minha sogra não pode fazer uma dieta de arroz restrita. Ela fez, mas ela fica mandona e fica com a tensão alta. Fica mesmo com a tensão alta, porque aquilo é demasiado contrativo para ela. Ela precisa de uma coisa mais suave. Então eu disse: Vitália, você tem que fazer o arroz, mas acrescenta os vegetais, que é para a coisa ser mais suave. Os vegetais verdes, umas ramas, porque ajudam a tonificar o fígado e aligeira um bocadinho mais a alimentação. Então isso pode ser importante, ok? Se bem que o jejum completo seria mais eficaz, mas nem toda a gente pode fazer jejum. Por exemplo, se estiveres a tomar medicação, não podes fazer jejum. Se estiveres grávida, não podes. Se tiveres uma doença de base ou diabetes, não podes fazer jejum, ok? Por isso tem que ser sempre avaliado. Há algumas situações que não faz sentido fazer porque vai pôr em perigo a pessoa. Aí eu acho que uma boa alternativa será a dieta de arroz ou dieta de arroz com vegetais. No verão poderá ser com fruta, também pode ser. Se bem que fruta em excesso também prejudica o fígado. Lá vem os triglicéridos a subir. É um jogo também. Sim.
Tem que haver um equilíbrio, sim. Mas se tiverem alguma questão, podem sempre mandar-me pelo chat, não há problema. Podem também seguir. O vídeo também vai ficar aqui no grupo, acessível. Sim. Pessoas também podem colocar as questões. Exatamente. Também podem responder. Atenção, eu respondo sempre, pode não ser no timing que vocês estão à espera, ok? Mas eu respondo sempre, ninguém fica sem resposta. Às vezes há mensagens, como vocês não são meus amigos, ou às vezes ficam ocultas e o primeiro que descubra que estão lá as mensagens ocultas demora um bocadinho. Desculpem. Isso acontece. Acontece. E de vez em quando eu vou lá ver e digo, epá, espera lá. E às vezes tenho assim, com 2, 3 semanas. Espero não deixar passar muito, mas às vezes acontece. Ok? Mas também podem, por exemplo, consultar o meu site. Tem lá receitas, tem lá os livros, tem lá dicas de saúde, mesinhas. Tem dicas, por exemplo, para a imunidade, que é importantíssimo agora nas transições de primavera, de primavera e de outono, porque vamos para o inverno. É muito importante que a gente tenha atenção ao nosso corpo e de como o nutrir adequadamente, aumentando a sua imunidade. E agora é importante aumentar a imunidade até por aquilo que anda por aí, aumentar a nossa imunidade para nós também sentirmos mais confiança, menos medo, porque estamos a cuidar de nós. Isso é importante. Então tem lá muitas dicas, muitas receitas, vejam o blog, tem lá dica 1, dica 2, dica 3. Vejam tudo, consumam tudo. O acesso é gratuito, não custa nada. É verdade. Então, minha querida Daniela, muito obrigada, muito grata por teres acedido ao convite, por teres-te lembrado, por teres mandado a mensagem, teres tudo disponível, então bora lá, porque isto está para arrancar mesmo nesta altura. E gratidão imensa por teres contribuído com a tua sabedoria e teres dado todas estas dicas fantásticas nesta altura. E a gratidão a todos que estiveram no direto. Eu que agradeço o convite. Sim, eu é que agradeço o teu convite e a oportunidade de estar aqui e de falar com todos vocês. Que assim, que eu acho que se todos nós partilharmos aquilo que sabemos e por algum motivo o vosso grupo se chama Estamos Juntos, não é? E o amor como escolha, se todos partilharmos aquilo que nós sabemos, o mundo torna-se muito melhor, ok? E as informações não são para nós guardarmos para nós. O que me levou a escrever livros nunca foi, escrevi um livro. Não, aliás, o primeiro livro que eu escrevi, eu nem sabia que estava a escrever um livro. Eu estava a partilhar coisas, estava a compilar receitas para fazer de uma forma diferente e foi assim que surgiu. E então, é a partilha que nos vai tornar a todos mais ricos e que nos vai fazer mudar o mundo, ok? Eu acho que é a cooperação e o coletivismo, digamos assim, que vai fazer mudar o mundo. Por isso, é por aí. Obrigada pela oportunidade, obrigada Ana, pelo convite. Fiquem bem. Até uma próxima. Beijinhos aí para todos. Tchau. Gratidão imensa. Beijinhos.